Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Eu tenho visto ultimamente muitas pessoas lançando produtos digitais e você tem uma infinidade de mercados diferentes. E dentro de cada um desses mercados existem vários especialistas. O negócio é que hoje em dia a gente acaba tendo tanta competição, tanta gente lançando o produto novo, que é cada vez mais difícil você conseguir se destacar, ser uma pessoa diferente. Eu vou pegar como exemplo o coach. Eu sei que tem gente que faz piadinha, que se irrita porque tem coach para tudo que é lado, mas nem sempre foi assim. Existia um tempo no mercado em que esses profissionais eram bem escassos. E eles sim podem fazer um bom trabalho, como tem também hoje muitas pessoas que fazem bons trabalhos. O problema é que quando uma profissão acaba virando, digamos, modinha, um monte de gente acaba entrando junto na onda. Gente que é séria, que quer estudar, gente que perdeu o emprego, que está tentando coisa nova. E o problema é que em um mercado assim, em que você tem cada vez mais pessoas entrando ali, é difícil ser aquele pontinho de luz lá que teu consumidor vai enxergar. E eu acho que a melhor maneira da gente conseguir fazer isso é criando conexão com as pessoas que estão ali do outro lado. Independente da tua área de atuação, você pode ser um coach, pode ser um professor de inglês, você pode ser alguém que tem uma empresa como, por exemplo, a gente que dá cursos. A melhor maneira é criar conexão com o teu consumidor. E os teus consumidores atualmente, eles se conectam muito mais com pessoas do que com marcas em si. É muito mais fácil da gente ter uma conexão com uma pessoa, isso é óbvio, do que com uma marca, que é só uma entidade lá sobrevoando e olhando para todo mundo. Agora, uma conexão não é criada da noite para o dia. A gente precisa envolver aos poucos a pessoa. E a melhor maneira de você fazer isso, de você criar conexão com as pessoas que estão ali do outro lado, é utilizando o storytelling. Sim, o storytelling não é à toa que a gente se conecta tanto com os personagens das histórias que a gente assiste, que a gente lê. As conexões são muito intensas. A gente se projeta nesses heróis, nessas heroínas, nas pessoas que estão ali. Nós queremos ser elas. Nós nos tornamos fãs. E não seria também muito legal se os teus clientes também pudessem se tornar fãs? Fãs de você, do teu serviço, do teu trabalho? Pois é isso que o storytelling pode fazer. Então hoje eu vou te dar 4 dicas de como que você pode usar o storytelling para criar uma conexão com o teu cliente. A primeira delas é você ser o protagonista da tua história. Como eu já disse antes, é muito mais fácil ter uma conexão com uma outra pessoa do que com uma marca. Toda história tem um bom protagonista. E esse protagonista, para ele ser interessante, ele tem que ser bem desenvolvido. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que entender quem é esse meu protagonista, quais são as coisas em que ele acredita, qual é a personalidade dele, o que ele gosta, o que ele não gosta, quais são os medos dele. Acho que a maior palavra aqui é que quanto maior o conhecimento que eu tenho desse protagonista, maior vai ser a empatia que eu tenho com ele. Eu já falei aqui em outra aula de storytelling por que o filme da Capitã Marvel era ruim. E de um ponto de vista técnico, um dos problemas lá é que a protagonista do filme é bem rasa, ela não é muito bem desenvolvida, é difícil de criar uma conexão com ela. Eu gosto de usar como exemplo o Darth Vader do Star Wars. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar de Star Wars, você conhece quem que esse carinha aqui é. E em grande parte, ele é tão famoso, tão notório, não só pela roupa dele, mas os fãs gostam muito dele pela maneira com que ele é desenvolvido. Ele não é um vilão puro, ele não é só mal porque ele quer ser mal. Quem não conhece a história do Darth Vader, ele se tornou um vilão porque ele é frustrado, porque ele tem dor no coração dele. Ele era alguém do bem, ele era um Jedi. Ele teve uma visão que a mulher dele ia morrer quando ela tivesse os filhos deles. E a maneira com que ele encontrou para ter força possível, para tentar evitar a morte da mulher dele, era se entregando ao lado negro da força. Mas o que aconteceu? Ele foi para o lado negro e mesmo assim a mulher dele morreu e ele perdeu os filhos. Ele também quase morreu e toda essa frustração, toda essa raiva, esse ódio tornou quem ele era. Então ele não é um vilão simples e puro que ele quer ser ruim só porque é legal ser ruim. A gente entende as motivações. Ele tem profundidade. E não quer dizer que você tem que se tornar um super-herói, mas as pessoas também têm que entender as tuas razões, teus motivos de estar ali. A gente aqui tem curso de storytelling na Fantástica Fábrica Criativa. E volta e meia eu recebo alguns projetos para analisar. E eu já vi projeto de palestrantes, dizendo que, por exemplo, o cara antes trabalhava numa linha de montagem de carro. E hoje ele trabalhava como professor de educação física, mais especificamente trabalhando com terceira idade. Agora, se você simplesmente chega numa palestra e fala que antes você fazia isso, trabalhava na Renault, por exemplo, e hoje você está trabalhando com terceira idade como professor de educação física, você está simplesmente
narrando um currículo. Para eu criar conexão, eu quero saber por que isso aconteceu, o que motivou você a mudar a tua vida tão fortemente. Por que você largou o teu emprego lá na montadora? Por que hoje você trabalha com educação física? E mais importante, por que numa área de terceira idade? O que você acredita? O que você quer contribuir? Quais foram as decisões que você tomou? E eu acho que isso leva para a nossa segunda dica, que é: seja humano. E ser humano quer dizer que todo bom protagonista, ele tem suas virtudes, mas também seus defeitos. O grande problema lá da Capitã Marvel é que ela não tinha defeito nenhum. Ela era uma heroína perfeita. Todos os problemas estavam ao redor dela, mas ela não cometia nenhum erro. E esse é o problema. A gente não cria conexões com pessoas perfeitas, porque nenhum ser humano é perfeito. Nós temos defeitos, a gente também erra. E se você consegue se mostrar uma pessoa humana, é muito maior a chance de que o teu cliente vai criar uma conexão com você. Uma segunda dica é a gente pensar quem que é o nosso antagonista. Afinal, o antagonismo é aquilo que traz a graça para a história. Nenhuma história começa bem, continua bem e acaba bem. Você presta atenção em uma história porque existe algum tipo de conflito. E normalmente quem traz esse conflito é o antagonismo. Agora, o antagonista não precisa ser o Darth Vader, não precisa ser uma pessoa, um inimigo físico na tua vida. O antagonismo pode ser uma dificuldade, por exemplo, de aprendizado que você teve. Pode ter sido você perdendo o emprego. Pode ter sido, sim, um chefe difícil, mas pode ser uma coisa como a economia. Qualquer coisa que traga esse conflito dentro da sua história. Aquela diversidade que você conseguiu superar. É isso que faz a tua história de vida ser interessante. É isso que faz as pessoas se conectarem com você. Então, pensa, dentro dessa tua história, será que tudo sempre foi um mar de rosas? O que teve de conflito ali dentro? Quais foram as dificuldades que você teve que lutar contra? Dessa maneira, esse teu arco do protagonista vai ser mais completo, vai ser mais interessante e também vai ser mais humano. E a nossa última dica, que eu acho que engloba tudo isso, é sempre falar a verdade. A melhor maneira de você ganhar a confiança de uma pessoa é falando a verdade. E também, a melhor maneira de você perder a confiança de alguém é falando mentira. Então, não tente aumentar os fatos só para eles parecerem mais interessantes. Recentemente apareceu até nos noticiários uma pessoa aqui do Brasil que falou que era formada em Harvard, que dava palestras, iam até fazer um filme sobre ela. E depois descobriram que, na verdade, ela nunca estudou em Harvard. Agora, depois de uma coisa dessa sair na mídia, você acha que alguém, pro resto da vida, vai confiar nessa pessoa de novo? Ela nunca mais vai conseguir se vender. Agora, claro, não precisa ser nada tão extremo assim como uma mentira desse tamanho, mas mesmo que seja uma coisa pequena, por que a gente vai escolher por falar uma coisa que não é verdade? Você pode ter certeza que na hora que teu consumidor descobrir que você não é honesto, a conexão com ele acaba de ser quebrada e é muito difícil de você conseguir reaver ela. A sua mensagem pode sim ser interessante como ela é só uma questão da gente conseguir estruturar ela, trazer mais profundidade para as informações que você está passando, pensar nesse antagonismo, qual foi o conflito da tua história. Todos esses são elementos que vão deixar o teu storytelling melhor. A gente tem outros vídeos no canal que a gente fala também sobre storytelling que também pode dar uma ajuda, está aparecendo aqui no canto da tua tela. Mas eu acredito fortemente que você, utilizando essas 4 regras e esse formato do storytelling, você vai ser capaz de criar uma mensagem mais estruturada, mais interessante e capaz de criar uma conexão também com a tua audiência. E dessa maneira, você vai deixar de ser esse profissional commodity, mais um só que está no mercado nesse emaranhado de competições. Você com certeza vai começar a ser essa estrela que brilha mais forte lá no céu. Esse profissional diferenciado. E como sempre, obrigado por assistir. Latest mask, I got the drive and the score like a Brady pass. I try to dream, but man, I'm stuck. Fucking hate this class. Yeah.